Passamos então. Essa questão, por exemplo, aqui é de 2024. Essa questão número 1 já é de 2024. Observa. Considere o trecho. Eram quase 2 horas de uma quarta-feira. É correto afirmar que, nesse caso, o verbo ser. O verbo ser é interessante, pessoal, porque assim, ó, como é que funciona a lógica do verbo ser? O verbo ser, quando ele indicar data, quando ele indicar hora e quando ele indicar distância, ele concorda com a data, com a hora ou com a distância. Então ele concorda, mas a gramática da língua portuguesa diz que ele é impessoal. Ou seja, com quem que ele está concordando? Ele está concordando, pessoal, com o predicativo do sujeito. Por quê, professor? Pelo seguinte, no momento em que a gramática fala que ele é impessoal, o que significa ser impessoal? Significa, vou colocar um pouco mais abaixo aqui, ó, que ele não tem sujeito. Então, é uma loucura. O verbo ser, ele é de fato um verbo diferente na língua portuguesa. Ele é o único verbo impessoal da língua portuguesa que pode ir para o plural. Por quê? Ao indicar data, hora ou distância, ele concorda com a data, com a hora, com a distância. Mas a data ou a hora ou a distância, no fundo, é predicativo do sujeito. Então, quando eu tenho eram 2 horas de uma quarta-feira, isso aqui tudo, pessoal, 2 horas de uma quarta-feira, predicativo do sujeito. Portanto, ele é impessoal, portanto não tem sujeito, é verdadeira, é a letra A, ele é impessoal, não tem sujeito. Concorda com seu sujeito simples, 2 horas de uma quarta-feira, isso aqui é predicativo do sujeito. Concorda com seu sujeito composto, 2 horas de uma quarta-feira, é predicativo do sujeito. Pode concordar tanto no plural quanto no singular, pois seu sujeito é indeterminado. Não, o sujeito aqui não existe. E o sujeito que não existe é inexistente. Tá claro que o início aqui está errado. Então, vamos lá. 2 coisas importantes. Primeira, quando o verbo ser indicar data, hora ou distância, ele concorda com a data, com a hora, com a distância. Segundo ponto importante, ele não tem sujeito. Ele está concordando com o predicativo do sujeito. Tá aí, então, se ele não tem sujeito, ele é um verbo impessoal. Difícil essa aí, 2024. Uma questão de 2024. Pessoal, agora, questão número 2. Sobre o trecho. No livro Liderança Disruptiva, que escrevi a 4 mãos com José Salib Neto, definimos, como fruto de nossos estudos, que uma das competências centrais que todo líder deve desenvolver é a sua capacidade de conexão. Assinale a afirmativa incorreta. A expressão a 4 mãos se trata de uma locução adverbial. Ó, que ali no início, no início, no livro Liderança Disruptiva, que escrevi a 4 mãos. A 4 mãos, pessoal, é o modo, a maneira como eu escrevi. Está falando, escreveu com outra pessoa. Adjunto adverbial. E o adjunto adverbial é a função sintática. A classe funciona como locução adverbial. Então, a primeira, ok, pessoal, funciona como uma locução adverbial. Depois aparece assim, ó. Deve desenvolver é uma locução verbal cujo verbo auxiliar é dever. Numa locução verbal, o verbo principal é sempre o último. Então, o último é sempre o verbo principal. Os demais verbos serão chamados de verbos auxiliares. Aqui eu só tenho um, então é verbo auxiliar. Mas, se eu tivesse assim, por exemplo, pessoal, João deve ter
chegado. João deve ter chegado. O que ocorre? O verbo principal numa locução é sempre o último. Os demais são verbos auxiliares. Como eu tenho outros dois, é verbo auxiliar e verbo auxiliar. Portanto, deve desenvolver uma locução verbal, verdade, cujo verbo auxiliar é dever, verdade, pois o principal é o último, desenvolver. O fragmento no livro Liderança Disruptiva é classificado sintaticamente como adjunto adverbial. Isso, onde? No livro Liderança Disruptiva, adjunto adverbial de lugar. Depois, no fragmento, que escrevia a quatro mãos, com José Salib Neto, definimos como fruto de nossos estudos, o sujeito é indeterminado. Pessoal, o sujeito não é indeterminado, até falaremos mais do sujeito indeterminado em outras questões. O sujeito é oculto. Que escrevi. Quem é que escreveu? Eu. Aqui, do escrever, o sujeito é oculto. A quatro mãos, com José Salib Neto, definimos. Quem é que definiu? Nós, sujeito oculto. Tá aí, pessoal. Muito bem. Então, item, esse é o item errado. Portanto, pode marcar para mim, Dinamarca é a tua resposta. Claro, lembrando, o sujeito oculto é sempre que a resposta for eu, tu, ele, nós, vós e não estiver na frase. Então, é oculto, pois a resposta é eu, tu, ele, nós, vós e não estiver na frase. Se estivesse na frase, eu escrevi, seria sujeito simples. Nós definimos, seria sujeito simples. 3. Dentre os termos grifados a seguir, pode ser identificado como aquele que exerce a função de sujeito da oração, sendo também um elemento anafórico. O que é um elemento anafórico? Lembra, pessoal, que a anáfora retoma. É um elemento que retoma. Vem comigo. O tratamento do autismo é uma das principais áreas em que a terapia ocupacional é utilizada. Olha só, é impossível que esse que exerça a função de sujeito, pois antes existe uma preposição. Se vocês notarem bem, esse que está substituindo o que, pessoal? O tratamento do autismo é uma das principais áreas em que está substituindo áreas. Então, o que está substituindo áreas. Então, se eu fosse reescrever a frase, a lógica é esse que substituindo áreas. A terapia ocupacional é utilizada nas áreas. Nas áreas. Nas áreas é onde ela é utilizada. É adjunto adverbial. Então, esse em que funciona como adjunto adverbial. Depois, letra B. A integração sensorial é um conjunto de técnicas terapêuticas. A integração sensorial é um sujeito, é verbo de ligação, um conjunto de técnicas terapêuticas é predicativo do sujeito. Por que eu não posso marcar a letra B? Porque, embora seja sujeito, a integração sensorial não retoma nada. Não é um elemento anafórico, não é um elemento de retomada. Por isso que não é a letra B. Letra C. Já a aplicação da análise do comportamento aplicada é uma ciência que é frequentemente utilizada na terapia ocupacional. Utilizada onde? Na terapia ocupacional, adjunto adverbial de lugar. Depois, letra D. A terapia ocupacional é uma área da saúde que se concentra em ajudar as pessoas. Olha só, esse que retoma a área, uma área. Então, ele está retomando uma área. Ou seja, ele tem uma função anafórica. Como ele retoma uma área, eu tenho que colocar aqui
Sobre o que? O que ele retoma? Uma área. Então, nota, uma área se concentra em ajudar as pessoas. Quem é que se concentra em ajudar as pessoas? Uma área. Então, o que? Ele tem a função de sujeito. Ele representa uma área. Uma área se concentra. Por isso, o pessoal que é Dinamarca. Então, vamos de novo. É sujeito, pois representa uma área, ele retoma uma área se concentra. É, pessoal, um elemento anafórico, pois está retomando. Só se eu soubesse o que é anáfora, que é uma retomada, eu já acertaria. Muito bem. Claro, por isso o ideal aqui que a gente está fazendo questões, a gente vai conhecendo a banca.